Olá, eu sou Tatiana Ferreira, professora do IFRN Campus Caicó, da disciplina de padronagem, e hoje vamos falar sobre ligações derivadas. O objetivo desta videoaula é conhecer as ligações derivadas em padronagem, aprender a elaborar rapotas de tecido derivados da tela, da sarja e do cetim. No geral, as ligações derivadas são obtidas a partir da ampliação dos pontos tomados de um raporte de uma ligação fundamental. Existem as ligações derivadas da tela, da sarja e do cetim, tanto regulares quanto irregulares. As derivadas da tela são obtidas pela ampliação dos pontos tomados. Pode ser no sentido de urdume, para cima ou para baixo, pode ser no sentido de trama, da esquerda para a direita, ou em ambos os sentidos, que a gente chama de simultâneas. As ampliações de tela no sentido de urdume formam canelados. Canelados são listras. No sentido de trama, horizontais. Então, quando você tem uma derivada no sentido de urdume, ela vai provocar listras no sentido horizontal, no sentido da trama. E o inverso também é verdadeiro. Quando você tem as derivadas no sentido da trama, ela vai provocar listras no sentido vertical, no sentido de urdume. E as ampliações simultâneas formam efeitos quadriculados e xadrezes. Vamos agora para as derivadas da tela regulares. Um exemplo de um rep no sentido de urdume, né? Essas ligações derivadas de tela regulares são chamadas de rep, tanto no sentido de urdume quanto no sentido de trama. Já as que são simultâneas são derivadas da tela simultâneas. Então, vamos ver um rep no sentido de urdume, um rep regular. Temos aqui a ligação básica, a ligação fundamental, a ligação tela. Quando você diz que vai ter uma derivada no sentido de urdume, então você vai ampliar para cima e para baixo, já que ela é regular. Você também pode ter mais ampliações, né? Menos ou mais. E assim fica o tecido. Observe que as listras que foi falado antes, é no sentido horizontal, né? Posso destacar esta ou esta. Então, o tecido fica parecendo listras, com listras, né? As derivadas da tela irregulares, no sentido de urdume. Então, temos aqui novamente a ligação fundamental, e aí a gente pode ter uma ligação irregular. Na ligação regular, você tanto sobe a mesma quantidade de pontos, como desce também. Já nessa aí que a gente vê, ela é um flutuante, ou seja, tem uns 5 pontos tomados e 5 pontos deixados, um ao lado do outro, e tem uma amarraçãozinha, porque se eu não tiver, os fios vão ficar muito flutuantes e o tecido vai ficar muito instável. Bem, derivadas da tela regulares do tipo simultâneas, ou que a gente chama de Panamá. Então, ela vai ampliar em todos os dois sentidos, né? Tanto de trama como de urdume. E a NAT é uma irregular, quando você tem a ligação fundamental da tela e ela deriva mais de um lado do que do outro. Esse é um exemplo de um NAT. Derivadas da sarja, né? Então, para a gente ter uma derivada da sarja, a gente tem duas formas. Uma é mudar a inclinação da diagonal e a segunda é a multissarja. Para mudar a inclinação da diagonal, né, vamos ter aqui, por exemplo, uma sarja 3,2 diagonal Z. Então, tem 3 pontos tomados e 2 deixados em cada fio, e a diagonal é Z. Para que a gente possa mudar a inclinação, né, esse tecido ficaria assim, ó, sem a mudança da inclinação, e para mudar a inclinação para deixá-lo assim, a gente tem o mesmo tecido, né, base, e nós vamos mudar desse para este. Como? Eu vou avançando, né, e o raporte desse tecido, eu vou avançando no sentido de urdume, por exemplo, certo? Então, aqui eu tinha esse raporte, no qual você tem 3 pontos tomados e 2 deixados, e quando a gente vai passar do primeiro fio para o segundo, nós utilizamos, né, o artefato de que você vai para a direita e para cima. Aí você põe 3. Aí, a partir do primeiro, para a direita e para cima, você coloca 3. A partir desse primeiro,
À direita, você bota 3. Como não dá para botar em cima, vem para baixo. E assim sucessivamente. E aí você tem esse tecido. Para você obter esse aqui, que é uma derivada, né, que o raporte é esse, ao invés de você avançar 1 para colocar os 3, você está avançando 2. E aí você coloca os 3. Aí você avança 2 e coloca 3. Ah, professora, mas o raporte diminuiu na largura e aumentou na altura? Vamos ver. Vamos ver novamente o tecido. Se eu aumentar esse raporte, ele já não vai ser a menor unidade de repetição. Então, quando você tem uma derivada da sarja, você faz a diagonal e depois você encontra o raporte. Você não faz modificações direto no raporte, porque o raporte ele vai mudar. Essa é uma das características da derivada da sarja. O raporte dela não é quadrado, né? O raporte dela ele é retangular. Esse aqui é quadrado, né? Você tem aí, por exemplo, 5 por 5. Já esse aqui, você vai ter 3 por 6. Muda completamente. Então, quando você repete esse raporte, tanto para cima quanto para as laterais, você obtém o tecido. Partindo para a multissarja. Lembram da ligação cetim irregular? Que nós tínhamos, por exemplo, cetim rainha, subida 2, 3, 3, 4, 1... e assim sucessivamente, né? Tinham vários numerozinhos com várias subidas diferentes. Da mesma forma, ou parecido, a multissarja se apresenta em um formato diferente. Quando nós vamos caracterizar a sarja, nós temos uma fração, na qual o numerador representa os pontos tomados e o denominador os pontos deixados. Então, quando você tem, por exemplo, uma sarja 2-1, 2/1. Significa dizer que você tem 2 pontos tomados e 1 ponto deixado. No caso da multissarja, ela se apresenta com a mesma fração, só que com a linha horizontal, né, que é o que denomina a fração. E o numerador não é só 1, são vários. E o denominador também não é só 1, são vários. Então, por exemplo, nessa multissarja, nós temos 3 pontos tomados, e logo após temos um ponto deixado, que é o denominador que vem abaixo. Depois nós temos mais um ponto tomado, 3 deixados. Um tomado, um deixado. Um tomado, 3 deixados, um tomado e um deixado. Tudo isso no primeiro fio de urdume. Para fazer os fios seguintes, basta fazer aquele artifício, né? Ir para a direita e para cima e você repete tudo isso, tá? Então, primeiro eu tenho que saber como é que eu faço para fazer uma multissarja. Primeira coisa, eu preciso saber o tamanho do raporte. Numa sarja 2-1, qual o tamanho do raporte? 3 por 3. Por quê? Porque eu pego 2 pontos tomados mais um deixado, dá 3. Então, meu raporte vai ser 3 por 3, quadrado. Se num fio eu tenho 2 pontos tomados e um deixado, então só vai até 3 tramas. Da mesma forma aqui na multissarja. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar esses números. Então, 3 mais 1, 4. Mais 1, 5. Mais 3, 8. Mais 1, 9. Mais 1, 10. Mais 1, 11. Mais 3, 14. Mais 1, 15. Mais 1, 16. Então, meu raporte vai ser 16 por 16. A primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar o meu raporte 16 por 16, né? Delimitar no papel de padronagem ou no computador, como queira. Depois eu vou começar a marcar os pontos. Então eu vou por sequência. 3 pontos tomados. E aí eu vou marcar 3 pontos tomados. Depois, um ponto deixado e um ponto tomado. Então vou um ponto deixado, um ponto tomado. Agora, 3 pontos deixados e um ponto tomado. E assim eu vou seguindo no sentido de urdume, porque eu estou marcando o primeiro fio. Agora, um ponto deixado e um ponto tomado. Agora, 3 pontos deixados, um ponto tomado. E por fim, um ponto deixado. Como é que eu faço para fazer o segundo fio? Eu dou uma defasagem de uma trama, eu começo agora não na primeira, mas na segunda trama, e vou fazer o mesmo procedimento. Então, vai me restar isso aqui. No terceiro fio,
eu avanço uma trama, então vou começar na terceira trama e vou fazer o mesmo procedimento. Lembrando que quando chegar lá em cima, o ponto ele não vai estar lá em cima, porque vai estar fora do rapport. Então ele vem para baixo. Sempre que o ponto passar lá em cima, vocês têm que lembrar de colocar ele lá embaixo. Certo? Então a gente vai e aconteceu de novo. O ponto ele foi lá para cima e veio para baixo. Aqui novamente e assim sucessivamente. Então como é que vai ficar esse tecido? Assim, lindíssimo, né? Então é uma multissarja. Então como exercício 1, faço o raporte de uma multissarja 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Derivadas do cetim por ampliação. Primeiro você vai ter o raporte do cetim, e aí você vai ampliar cada um dos pontos tomados. Pode ser ampliação no sentido de urdume ou ampliação no sentido de trama. Vamos fazer um exemplo agora com ampliação no sentido de urdume. Então aqui eu posso ampliar cada ponto, colocando mais um ponto tomado acima. Lembrando que esse terceiro, eu não posso botar o ponto tomado em cima e eu coloco embaixo. E no final, meu tecido vai ficar assim. Temos também a derivada do cetim com motivos. Motivos são desenhos. Temos dois tipos, granitados ou adamascados. Nesta aula, a gente vai ver os granitados. Os adamascados somente na apostila. Então, você tem aí, por exemplo, um cetim de 8, subida 3. E aí, você vai fazer um desenho ao redor, ou para cima, ou para o lado, ou para os dois, de cada ponto tomado. Então, digamos que meu desenho seja assim. Então, para cada ponto tomado, eu vou colocar mais 2 pontos tomados, sendo um em cima e o outro ao lado do de cima. Então, para cada ponto tomado, eu vou fazer isso. Aqui, aqui, aqui. Terminou? Não terminou, ainda faltam 2. Lembre-se que esse, que está no cantinho, né? Ele vai passar para a direita, o ponto tomado, e aí do desenho, e aí eu vou colocar do outro lado. E o de cima, já que eu não posso colocar acima do raporte, vai para baixo. E aí o tecido vai ficar assim, e o tecido todo fica assim. Esse é uma derivada do cetim granitado. Então, como exercício 2, faço o raporte de um cetim de 8, escalado 5, com esse motivo abaixo. E veja como fica, tá? Então, por hoje é só e até a próxima.